Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Louvado seja o nome. Em todas as coisas que têm sido realizadas, entoadas, os hinos entoados, nas palavras que foram lidas, em tudo a gente vê a fidelidade de Deus, né? E nós fizemos aqui uma leitura no livro do profeta Abacuque, e nós lemos aqui no capítulo 3, e foi uma palavra que falou a respeito da obra de Deus. Mas para afrasear essa leitura a qual nós fazemos, nós vamos abrir agora na segunda Crônicas, capítulo 29, e nós iremos ler o verso de número 10 e 11 para a nossa meditação. Segunda Crônicas, capítulo 29, verso de número 10 e 11. Os irmãos acharam? Amém? É assim que está escrito: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Amém? Os irmãos, podeis assentar e vamos ficar orando para que o Senhor nos dê a interpretação dessa palavra. Irmãos, eu fico maravilhado todas as vezes que eu medito numa palavra que fala sobre a obra de Deus. Logo me vem ao entendimento que quando o Senhor ele deixou os profetas, quando o Senhor realizou grandes feitos na vida desses homens, foi para que ficasse registrado, para que hoje nós tomássemos como um exemplo para nossas vidas. E todavia o Senhor, quando fez algo na vida desses homens, sempre foi relacionado o interesse da sua obra. Já peço toda a atenção dos irmãos, vamos parar de ficar andando, tá bom? Agora a gente tem que só orar, ficar ligado, para que o Senhor nos dê uma palavra revelada. E aí, irmãos, a gente vê que todas as vezes que o Senhor ele se revela para esses homens, sempre foi a respeito de interesse da sua obra. E aqui nós estamos diante de um texto de um rei que se levanta com um propósito no seu coração. Mas só que a gente vê a um capítulo antecedente, o capítulo de número 28, que também se levanta um rei chamado Acais. E quando começa a sua história, logo a Bíblia vai dizer que tudo que Acais fez trouxe tristeza ao coração do Senhor. Se você abrir aí o capítulo 28 de 2 Crônicas, você vai ver que está escrito: e tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, o seu pai. E se você abrir agora o capítulo de número 29, quando se inicia o texto, você vê que e tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou mais 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filho de Zacarias. Versículo 2 diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme
quando fizera Davi o seu pai. Todas as vezes que nós vemos sendo Davi colocado como pai de Acais, de Ezequias, a gente entende que ele estava seguindo uma linha de sacerdócio, uma linha de homens chamados de uma mesma nação levítica, a qual o Senhor, ele creditou na vida desses homens a sua obra. Não diferente de nós, o Senhor também acredita que nós possamos fazer uma grande obra. Amém? Pois quando se trata de obra, nós estamos falando da nossa própria vida. A nossa vida é uma obra. Se você puder nessa noite virar para esse irmão que está do seu lado e dizer assim: irmão, a sua vida é uma grande obra de Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui. O fato de nós estarmos aqui nessa noite não foi nada em vão ou acaso do destino. O fato de nós estarmos nessa noite é porque Deus, ele tem um propósito para se realizar nas nossas vidas de forma individual. Ou seja, a responsabilidade que cabe sobre a vida de um cristão ou de qualquer uma outra pessoa é única e individual. Ninguém poderá fazer nada, ou ninguém poderá salvar, ou ninguém poderá fazer nada por ninguém naquilo que Deus já predestinou que você fizesse. Ninguém pode se pôr ao seu lugar, pode até exercer o seu ofício e a sua função, mas a chamada que Deus tem específica na sua vida, ela é sua. Isso significa que a responsabilidade que Deus colocou para você, ninguém pode fazer. O que nos basta é nós olharmos para as necessidades que estão em volta da nossa vida e nós nos conhecer, e nós nos entregar, e nós se dispor para que venhamos suprir essas necessidades, porque essas necessidades, elas são as responsabilidades que Deus dá para cada um. E Ezequias, diferente de Acais, ele conseguiu perceber isso porque se tratava da obra de Deus. A Bíblia diz que as atitudes de Acais foi tão ruim que ele pegou tudo que era de pertences da casa do Senhor e ele jogou fora. Imagine que Acais agora pega o som da congregação, as cadeiras da congregação. Ele pegou ali naquele momento o candelabro, onde significava que Deus estava presente naquele lugar, porque enquanto o candelabro, a lâmpada estivesse acesa, Deus estava naquele lugar. E ele começou a pegar os utensílios da casa do Senhor e ele entregou para os seus inimigos, os assírios. O texto vai dizer, irmão, que ele pediu ajuda ao seu inimigo. Ou seja, ele virou as costas para Deus e se voltou para o seu inimigo numa idolatria tal que Deus destruiu todos os jovens, todos os sacerdotes, todas as mulheres, todos os animais, todos foram destruídos pelo o que eles prestaram, cultos que eles prestaram diante de Deus. Eles não entenderam a responsabilidade que caía sobre eles de apresentar a Deus um culto racional, um culto inteligente. Eles não entendiam o que eles estavam fazendo na presença de Deus. Para ele, provavelmente, eu creio assim, que era algo relativo, a qual eles não sabiam diferenciar se estar na presença de Deus era algo melhor do que estar servindo a outros deuses. O texto vai dizer aqui que Acais, naquele tempo,
ele pedira ajuda ao rei da Síria que o ajudasse, porque outra vez os edomitas eles vieram contra Judá e Jerusalém e levaram preso cativo o seu povo. A Bíblia vai dizer que também os filisteus deram sobre as cidades da campina do sul de Judá e tomaram tudo aquilo que era seu, até Bet-Semes e até Aijolon e Gederote e Assacó e todos os lugares circunvizinhos. O versículo 19 diz que porque o Senhor humilhou Judá por causa de Acais, o rei de Israel, porque ele se comportou desenfreadamente em Judá, havendo até prevaricado grandemente contra o Senhor. O que é que acontece? Ele estava responsável, ou o Senhor tinha lhe dado esse poder para conduzir o povo. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que quando um rei ele governa com justiça, o povo prevalece, o povo se alegra, o povo prospera, é assim que diz. Mas quando um rei age com malícia, quando um rei age com prevaricação, quando ele desvia a vontade e os mandamentos de Deus de sua vida, o povo começa a padecer. E não diferente disso, eu quero dizer que sobre a vida de Acais havia uma grande responsabilidade, sim ou não? Porque aquele povo estava sobre a sua conduta, a sua tutela. Aquele povo estava sob a responsabilidade de Acais. Só, irmão, que Acais não soube diferenciar as coisas de Deus das coisas supérfluas. E é aí aonde cabe a grande responsabilidade que Deus Ele dá a cada um de nós. Quando nós falamos de obra, nós estamos falando da nossa vida. E se eu sei que Deus tem uma obra na minha vida, eu não posso fracassar. Aquilo que Deus, as expectativas de Deus sobre mim, não pode falhar. Aquilo que Deus espera de mim, nenhuma outra pessoa vai poder fazer. Ninguém vai poder fazer a obra que está sobre a minha vida. Só que o rei Ezequias, ele tinha uma outra visão. Mesmo sendo chamado ainda novo, com 25 anos de idade, ele reinou um período mais longo, mais abrangente. Ele reinou mais 29 anos. Porque enquanto ele estava reinando, enquanto ele estava preocupado com a obra de Deus, enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus, o povo prosperava. Agora não se faz diferente, irmão, de nós termos um reinado dentro de nossas casas, um reinado em meio à nossa família, um reinado em meio à nossa parentela, um reinado em meio à nossa igreja, um reinado em meio a pessoas que o Senhor, Ele nos concede como liderados, um reinado em que nós devemos realizar a obra dele. Não diferente disso, se trata o que Ezequias estava vivenciando nesse momento. A palavra vai dizer que Ezequias fez o que agradou a Deus, porque Ezequias andou conforme tudo o que fizera o seu pai Davi. Em verdade, que Ezequias era filho de Acais, mas ele não fez o que o seu pai fez. Ele reconheceu que cabia sobre ele uma grande responsabilidade. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Ezequias, ele identificou o problema que eles estavam passando. Primeiro,
as portas da casa do Senhor estavam fechadas. Naquele momento, irmão, eu quero conjecturar que eu vejo Deus olhando para aquela situação e vê a sua casa fechada, vê a sua igreja fechada, e como Deus tratava com aqueles que estavam à frente da obra, por ver a situação em que o povo se encontrava. Aqui a Bíblia vai dizer que no versículo de número 6, ele disse que porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Atente para isso. E o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Versículo 7 diz que também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram mais incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário de Deus de Israel. Ele diz no verso de número 8 que esse foi o motivo de vir sobre a vida deles uma grande ira. A ira do Senhor veio sobre eles porque eles abandonaram as suas responsabilidades. Eles abandonaram a obra do Senhor ao ponto da igreja fechar, vamos dizer assim. Apagaram-se as lâmpadas. O que eram as lâmpadas? Era um lugar onde ficavam as velas acesas. Era os castiçais. E ali simbolizava a presença de Deus presente no lugar. E eles abandonaram tudo aquilo. No versículo de número 9 diz: porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres, por isto estiveram em cativeiro. Só que no versículo de número 10 começa a mudar a história. Porque quando eu conheço que a responsabilidade é minha e que eu não posso transferir ela para ninguém, eu começo a entender a obra de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que no verso de número 10, agora ele, Ezequias, teve uma revelação. Ele sentiu algo no seu coração. Ele disse: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. E o que é que acontece? Ele chama os principais, porque quando vai começar, irmão, a obra de Deus, o Senhor chama todos aqueles que têm responsabilidade. Se você perceber, irmão, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João, lá vai estar registrado que Jesus chamou pessoas ocupadas. Ele não chamou ninguém responsável. Ele sempre chamou alguém que estava fazendo alguma coisa. Ele chama um pescador, ele chama um cobrador de impostos, ele chama um carpinteiro, enfim, ele chama várias pessoas que tenham responsabilidade para fazer a sua obra. Porque ele viu na vida dessas pessoas a capacidade e o entendimento que a obra dele de maneira nenhuma poderia parar. E não diferente desses dias, trazemos agora para os dias atuais, a obra de Deus jamais vai parar na terra.
Quando ele vê a necessidade na sua obra, sempre ele vai levantar alguém para ser responsável e fazer a sua obra com zelo. Você quer ser um desses? Você quer ser um desses que quer fazer a maior obra que pode ser dita e ter a maior honra que pode se ter na terra, de fazer a obra de Deus? Porque, irmãos, isso é tão tremendo que enquanto você está servindo a Deus, essa obra que está sendo realizada na sua vida está sendo anotada diante de Deus. E aí você, que por menos pense que não vale a pena, que é inútil, e que a tarefa que você exerce não tem tanta influência, sabe de uma coisa? Você não pode chegar diante de Deus com as mãos vazias. Você tem que apresentar a Deus algo que você tenha feito na terra, para que você receba o seu galardão. Ezequias sabia o que era isso. E a Bíblia diz que ele vai e chama o sacerdote, versículo 4, os levitas, e ele ajunta ali na praça oriental, e ele lhes diz algo, mediante todo o povo: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Versículo 4, versículo 5, a parte B. Ele pede duas coisas: santificai-vos agora, em primeiro lugar, e depois ele pede para santificar a obra de Deus. Quando se trata de responsabilidade pessoal, eu entendo que antes de eu fazer a obra de Deus, é preciso eu me preparar, é preciso eu me santificar. Antes de eu subir nesse altar e falar das coisas de Deus, é preciso eu olhar primeiro para a minha vida, e eu saber que alguma coisa precisa mudar, e eu saber que alguma atitude precisa ser tomada, e eu saber que alguma mudança precisa acontecer, que alguma transformação precisa acontecer na minha vida. Só assim eu passo a santificar a casa do Senhor, a qual Ele nos chamou, tirando toda a imundícia. Porque outrora, irmão, outras pessoas tiveram a oportunidade de fazer a obra e elas não fizeram. Elas desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e deram as costas. É por esse motivo que as portas estão fechadas, ele disse, as portas do alpendre. Porque o templo, ele tinha um alpendre, e nesse alpendre ele tinha várias portas. Se diz que tinha 12 portas, e cada porta tinha o nome de uma tribo: tribo de Judá, tribo de Benjamim, tribo de Rúben. Todas as 12 tribos, elas entravam pelas portas. Eram a tribo dos levitas. Hoje nós conhecemos os levitas como tocadores, mas não quer bem dizer assim, porque a questão levita, ela vem de uma nação chamada Levíticos, mas que exerceu uma função de elevar o povo a uma adoração. É por isso que nós conhecemos os levitas hoje como aqueles que elevam a igreja a uma adoração. Isso significa que quando nós entender, quando entrar na nossa cabeça, que enquanto esses homens estiverem louvando, e que cabe a eles uma grande responsabilidade, e que o lugar onde vocês estão são um lugar de honra, e que vocês não podem estar aí de qualquer maneira. Mas quando a igreja souber
que eles elevam a nossa vida a Deus, nós não vamos perder a oportunidade de, quando eles estiverem tocando nesses instrumentos, nós levantarmos as nossas mãos, lágrimas descer dos nossos olhos, e no abrir e no fechar de nossas bocas, nós alcançar uma dimensão que não é da terra, mas uma dimensão espiritual. Eita glória! Nós entender que é de responsabilidade nossa elevar um perfeito louvor diante de Deus. É por isso que muitas vezes a gente acha incômodo quando um louvor não sai correto, quando erra uma nota, quando a gente erra uma cifra, uma frase, e aí as coisas saem do seu contorno. E às vezes não é bem como Deus quer, porque Deus, Ele quer a excelência. Deus, Ele quer o melhor. Aleluia. Deus, Ele quer o novo. Aleluia. Deus, Ele quer o primeiro. Deus, Ele quer, irmão, a perfeita adoração da sua igreja. Quando nós entender a responsabilidade que coube aos sacerdotes levitas que se ajuntaram naquela praça oriental. Onde era a praça oriental? Era como se fosse assim em torno da igreja. Ninguém entrava no templo e ninguém ia sacrificar se não fosse autorizado por Deus. Hoje está bom, né, irmão? As pessoas querem levar o holocausto ao altar, as pessoas querem servir a Deus de qualquer maneira. Tá bom hoje. Mas antigamente, irmão, antes de entrar, sair do pátio oriental, da praça oriental, e entrar no templo e passar sobre o local onde se deixavam as ofertas, e passar, ir ao Santo dos Santos, até entrar no Santíssimo Lugar, era um preço a ser pago. Eita glória! Não era de qualquer maneira. É marútida. Tinha que se pagar um preço. Porque se o camarada tivesse de qualquer maneira, quando ele entrasse no Santíssimo Lugar, ele era fulminado na hora. As pessoas até amarravam um cordão na sua cintura, cheio de sino, porque enquanto ele estivesse sacrificando de qualquer maneira, ele poderia ser morto. Eita glória! E quando ele não ouvisse mais o sino tinindo, eles deixaram o sacerdote. Cada um tinha a sua função. Os levitas recebiam as ofertas, os cabritos, os animais, e eles levavam para o sacerdote. Cada um tinha a sua função. E isso se chamava responsabilidade. Mas vamos lá. Primeiro ele se santifica. Depois ele santificava o templo. O templo, irmão, que outrora, segundo diz a Escritura, no capítulo 28, diz que um rei pega todas as coisas e joga fora. Aí eles foram buscar tudo de volta. Sabe o que quer dizer isso, irmão? É o que nós lemos lá no livro do profeta Abacuque, quando ele viu a mesma situação. Ele disse: Senhor, faz alguma coisa pela tua igreja.
Quando ele disse: Senhor, aviva a tua obra, ele estava dizendo: Senhor, faz alguma coisa pela tua igreja. É tanto que ele vai olhar, ele olha e vê as coisas tudo ao contrário, e ele diz: mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, não dê certo, ainda que as vacas da malhada sejam roubadas, arrebatadas, de uma coisa eu tenho certeza: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, independente da circunstância, irmão, de uma coisa nós sabemos: a obra, ela nunca vai sofrer, perecer. Quando tiver no último suspiro, o Senhor, ele aparece e ele faz algo e ele muda a situação. Mas cabe a cada um de nós uma responsabilidade de fazer a obra de Deus. Você pensa que Deus lhe chamou para simplesmente você ficar sentado nesse banco e você, na sua juventude, chegar a uma maturidade, ficar velho, morrer e não fazer nada para Deus? Não é assim. Ele te chamou com um propósito. Ele te chamou para te dar responsabilidade. Na obra de Deus, irmão, existem N coisas para fazer. Tem muitas coisas. Muitas coisas. Você viu um adolescente trazendo água para mim? Quem viu? Diga amém. A Bíblia diz que ela já tem o seu galardão. Então, irmão, a obra de Deus, ela não precisa de nós, certo? Mas ela conta com a gente. Deus conta com você, irmãos. Mas é necessário você começar a identificar a necessidade. Eles se santificaram, e após santificaram a casa do Senhor, e eles tiraram tudo que era imundo da casa. Ou seja, eles fizeram uma limpeza, sim ou não? Começaram a limpar, tirando as sujeiras, tirando os garranchos, tirando as cinzas. Talvez que há muito tempo o altar só estava em cinza porque ninguém fazia mais o holocausto. E eles começaram a refazer o seu altar. E sabe o que é o altar, irmão? Quando diz a Bíblia, é as nossas vidas. Se for necessário, nós precisamos refazer o nosso altar. Mas nós não podemos ficar sem oferecer sacrifício ao Senhor. Escute, nem que tenha que juntarmos pedra por pedra, porque isso aqui simboliza o tempo que nós temos que passar. Porque às vezes nós conseguimos reparar o nosso altar de repente, mas às vezes demora. Nós temos que juntar pedras e pedras para refazer o nosso altar. E para que ele fique bem certinho, no ponto de nós colocarmos a lenha e colocarmos o sacrifício em cima e queimar, nós precisamos deixar ele do jeito que Deus quer. Quando nós consertarmos o altar, eita, essa daqui é forte, viu? Olha o que é que o Espírito está dizendo. Quando nós consertarmos o altar, ou seja, quando nós consertarmos a nossa vida, aí sim a gente pode fazer prova, viu? A gente pode dizer, pode cavar ao redor o tanto que vocês quiserem e botar o tanto de água que vocês quiserem. O meu Deus, Ele vai mandar fogo do céu e vai lamber toda essa água. Aleluia! Aí sim nós podemos fazer prova de Deus. Eita glória! Porque enquanto nós não repararmos o nosso altar, irmão, não adianta. Não adianta, nós só vamos perder. O povo de Deus aqui ficou
numa encruzilhada em que ele olhava para um lado, olhava para o outro, e os seus inimigos o acochavam, porque eles não estavam fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz bem claro que grande foi a ira de Deus sobre este povo. Mas quando Ezequias se levanta, no versículo de número 10 ele diz: rapaz, agora eu estou sentindo algo no meu coração. Escute, eu acho que a gente tem que fazer uma aliança com Deus. Eita glória! Cadê os casados aqui? Levante a mão, quem é casado. Tem uma aliança no seu dedo, sim ou não? Essa aliança, irmão, ela não tem fim. E ela é um círculo que não tem emenda. Se tiver uma emenda, é um anel. Eita, não é aliança. Mas a aliança não tem emenda, ela é um círculo sem fim. Isso significa que quando nós fizermos a aliança verdadeira com Deus, nós não vamos parar a obra que Deus tem para realizar na nossa vida. E eu pergunto: quem quer renovar a sua aliança com Deus nessa noite? Eita glória! Eita, não precisa você vir aqui, irmão. É só você fechar os olhos e contemplar o que eu estou contemplando nessa noite. Porque nessa noite há um bálsamo que cura, um bálsamo que desce sobre a nossa cabeça, e que foi comparado ao óleo que desceu sobre a barba de Arão. É precioso, irmão. É o Espírito Santo sobre a nossa vida. E Ele quer renovar conosco uma aliança nessa noite, ao ponto de nós não errar, não querer voltar mais atrás, mas nós olhar para o nosso alvo, olhar para nossas vitórias, para a nossa conquista. Se for preciso recomeçar, recomece. Eu posso dizer para você que é melhor recomeçar do que continuar da mesma forma. Versículo 12. Eles fizeram uma coisa, eles tomaram uma atitude. A Bíblia diz que os levitas se levantaram. Os levitas fizeram o quê? Então eles tomaram uma atitude. Eles saíram de uma posição de conforto, vamos dizer assim. Provavelmente eles estavam espiritualmente falando, sentados, deitados, se balançando numa rede. E aí quando eles viram o que Deus queria das suas vidas, eles se levantam. Quem sabe está precisando da gente se levantar nessa noite. Quem sabe não está precisando de nós bater a poeira e nós prosseguir novamente a caminhada que o Senhor Ele determinou para a nossa vida. Quem sabe se não está precisando a gente retomar a caminhada, significa voltar para o caminho. A Bíblia diz que quem olha para trás, irmão, vira estátua de sal. E nós temos que continuar, seguir avante, independente de qualquer circunstância, de qualquer coisa, nós temos que prosseguir. No versículo 15 diz a Bíblia que e se ajuntaram eles, e eles se santificaram, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Verso 16 diz que os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar. Eles entraram na casa para fazer uma limpeza. O que é que a Bíblia diz? Parte B do versículo: tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a sujeira, toda a imundícia que eles acharam no templo, eles tiraram. E os levitas a tomaram para levarem para fora do ribeiro de Sidom. Tem uma revelação aqui, viu, irmão? A gente lê, mas a palavra de Deus, ela tem uma revelação.
Porque a casa do Senhor hoje é a tua vida, é a minha vida. E aí a gente precisa pegar aquela pá que o Senhor tem, que leva toda a sujeira para a eira. Quem já leu a Bíblia, você tem que pegar ela e fazer uma limpeza na sua vida. E você não pode deixar a sujeira no seu habitat, não. Você tem que levar para fora da cidade. Ou seja, você tem que abandonar essa sujeira. Você tem que abandonar essa imundície, porque ela está atrapalhando a tua vida. A obra que Deus tem para realizar na tua vida está parando por causa de toda essa imundície. Quem está entendendo, diga amém. Já vou terminar. Versículo 17 diz que eles começaram, pois, a sacrificar no primeiro dia do primeiro mês. E ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e o santificaram na casa do Senhor 8 dias. E no 16º dia, primeiro mês, eles acabaram. Eles passaram 16 dias. Depois que eles limparam, depois que eles tiraram toda a imundícia, eles passaram a sacrificar. E eles passaram 16 dias sacrificando ao Senhor. 18. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: nós já acabamos a obra, viu? A responsabilidade que o Senhor nos deu, meu rei, foi feita. Olha o que é que a palavra do Senhor diz: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os utensílios, e a mesa da propiciação, com todos os seus utensílios, também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Aí o rei Ezequias se levanta, que hora? De madrugada. Versículo 20. O rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. Aí eles começaram a trazer as coisas para sacrificar. Irmãos, nesse momento aqui é onde a gente vê a ação de Deus, porque tudo já estava nos conforme a qual Deus ele queria. Tudo já estava na vontade de Deus. E agora sim eles podiam sacrificar. Versículo 29, para a gente terminar. E acabando de oferecer o rei todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Versículo 31. E respondeu Ezequias dizendo: agora vos consagraste a vós mesmo ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e oferta, louvou a casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e oferta de louvor, e todos os despojos de coração trouxeram holocausto. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar ou esmolar, cortar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, o ajudaram até a obra acabar. Então, irmão, eu entendo que nessa noite nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos tomar uma atitude. Nós estamos precisando se santificar e santificar a casa que é a casa do Senhor, a nossa vida, para que a gente comece agora a oferecer o sacrifício, e oferecendo o sacrifício, Deus venha receber.
Se intere para uma coisa nessa noite, quando diz que quando eles começaram a sacrificar, eles tinham bastante para sacrificar. Ou seja, irmão, pode ter certeza que as coisas vão mudar quando você começar a andar conforme a vontade do Senhor. Amém? Então a responsabilidade ela é individual. Tome a responsabilidade sobre a tua vida e faça a vontade do teu Deus agora, enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode fazer mais nada. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus.